Sejam bem-vindos a mais um episódio do ChaiCast. Como todos sabem, esse é um programa onde nós falamos da Palavra do Senhor e o nosso maior objetivo é que a tua vida seja abençoada, alcançada e transformada pelo poder do Espírito Santo. Nós estamos hoje com dois convidados aqui, mais que especiais, que nós amamos e que nós cremos que vai fazer não só a alegria da noite aqui nossa, mas também que vai abençoar a vida de vocês. Esse episódio, gente, vai ser muito especial, porque esses convidados vão estar contando a vida deles como casal e também ministerial. Então fique com a gente, porque tem muita coisa boa hoje para ser compartilhada aqui. E, como não poderia deixar de falar, nós estamos aqui no estúdio Melo Sound, um local mais que abençoado, né, que o Senhor nos preparou para gravarmos o nosso ChaiCast, do pastor Eliel Melo, do Ministério Voz da Verdade. Não poderia ser diferente, que os nossos convidados também são do Ministério Voz da Verdade, que dispensa apresentações, né? Mas nós vamos fazer as devidas apresentações. E eu queria deixar um recadinho aqui. Você que é músico e quer conhecer esse estúdio, quer começar a criar as suas músicas, precisa de um auxílio, precisa de uma expertise, pastor Eliel Melo está aqui nesse local. Você pode adquirir todas as informações no link que nós vamos colocar aqui. Com certeza, o Senhor vai direcionar todas as coisas, mas esse local aqui você precisa vir, conhecer e creia, aqui já habita a presença de Deus. Então vamos começar aqui. Pastor Anderson, muito prazer. Pastora Cristiane, prazer Moisés, muito prazer. E aí, eu vou deixar vocês fazerem apresentações, porque, né, cabe, né? Primeiro as damas, né? Gente, já começou aqui, ó, cavalheirismo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui, né, eu e meu esposo, e que seja um canal de bênção mesmo, que vidas possam ser tocadas através desse podcast, né? E o propósito é esse, né, pastor Dan? Então, eu queria muito agradecer aqui a nossa querida, amada. Gente, a humildade, gente. Essa mulher, ela é maravilhosa. E assim, ela não é maravilhosa porque é a pastora Cristiane Moisés. Não. Mas é a pessoa. É. A humildade dessa pessoa, a presença de Deus ela na é uma vida simpatia, dela. viu, gente? Gente, olha, assim, eu creio que o Senhor preparou. A Bíblia fala, Amém. né? Que o Senhor prepara, né? Todas as coisas. Então, assim, esse dia foi o dia que o Senhor preparou. Amém. E nós queremos, assim, que o testemunho da pastora Cristiane, o testemunho do pastor Anderson e o que eles vão falar aqui, Amém. eu gostaria que vocês ouvissem com muita atenção. Que vocês abrissem o coração de vocês e entendessem o seguinte: Deus sempre fala. Amém. A gente só precisa ouvir. Amém? Amém. Pastor Anderson. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É muito gratificante, né? É um tempo precioso. Precioso estarmos aqui. E eu agradeço muito a Deus por esse tempo e poder falar de Jesus, né? Eu acho que a nossa vida, ela só é preciosa quando tem Jesus envolvido. Se não tem Jesus envolvido, eu acho que é uma perca de tempo. O nosso tempo Forte. aqui na Terra, ele só é um tempo valioso quando se tem Jesus. Então é muito gratificante. Obrigado pelo convite. Amém. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Vidas serão tocadas. E é isso, em nome de Jesus. Gente, assim, ó, eles têm muitas coisas para falarem aqui. Então, assim, eu vou começar com uma pergunta que eu acho que todo mundo gostaria de fazer para vocês. Como vocês se conheceram? Agora é a parte romântica. É a parte romântica. E antes eu queria falar que onde nós estamos é um lugar Boa. super abençoado isso aí. do nosso querido pastor Eliel, pastora Verdade. Sandra, né? Esse casal maravilhoso que está com a gente no ministério há mais de É verdade. 40 anos. Uau. E tem história aqui, né? Então venha conhecer este espaço Verdade. que vai te dar a oportunidade, né? Do pastor Eliel, esse estúdio maravilhoso. E já tem unção aqui. Amém. Você vai sair Já começou com o pé direito, né? abençoada, Porque a pessoa já chega com a unção, né? É. Então vamos lá, Mori. Como começou, assim, esse relacionamento, assim? Fala aí, Você pediu pode ele para começar. Jesus, ele pediu você para Jesus? Como que foi? Sim. Ela fala da parte dela, né? Sim. Como Foi assim, contar tudo, né, pastor Dan?
O pastor Dante, tudo, ele era de Sorocaba, né? Eu sou de Santo André. E a gente já teve um outro relacionamento, né? Não deu certo. E, assim, todas as coisas cooperam para o bem, né, pastor Amo Dante? esse versículo. Todas as coisas boas e as ruins, viu? Faz parte, né? Os processos da vida. Desculpa, pastor, eu Sim. tenho que te interromper porque ela falou uma coisa tão poderosa que queimou meu coração. Às vezes as pessoas acham que ela errou. Então, assim, eu tentei. Ah, não deu certo, então nunca mais eu vou ter uma nova oportunidade. Ela fica ali, sabe, ela com ela mesma, né? E ela perde, às vezes, as grandes oportunidades porque ela fica presa no passado que é intransponível, né? É como eu disse no começo, aqui antes da gente começar a gravar. O erro faz parte. É verdade. Eu achei poderoso. O erro, ele faz parte do caminho. E se você tiver medo de arriscar pelo erro, você não vai sair do lugar. Verdade. Então o erro faz parte. Todas as coisas contribuem para o bem Amém. daqueles que amam e temem a Deus, segundo os que são chamados pelo seu decreto. Nós somos chamados por Ele. Amém. Isso é lindo que a pastora falou, porque assim, os erros, eles vêm para nos ensinar, né, pastores? Sim. Então é com os erros que você adquire experiência, né? É com os erros que você consegue edificar as pessoas, né? Ensiná-las, né? Você começa a se enxergar mais, se conhecer, Isso. né, pastor Dan? Então é extraordinário os processos da vida, faz parte, né? Então quando vocês conheceram assim, Sim. vocês Então. já tinham passado por uma história, Sim. por frustrações. Sim, passamos. A história é longa. Você nunca desistiu, pastor, assim? Quando você conheceu o pastor Anderson, você pensou assim, será? Não. Ou foi aquela... Não, porque a gente quer saber, né? Foi a certeza absoluta? Porque, Foi. gente, aqui pra nós, viu? Eu, quando eu conheci o meu marido, eu tinha todas as dúvidas. E ele lutou por mim como um verdadeiro guerreiro. Então, assim, mas eu não estava desacreditada do amor, mas eu conheço Sim. pessoas que foram, né? Então, assim, Sim. como... Compartilha com a gente, Vou assim. compartilhar. Então, aí eu passei por essas etapas, né? E foi muita humilhação, frustração, né? Então, até por você, assim, nascer num berço evangélico, né? Muito bom. Então, você fica preocupada com a reputação que os outros vão pensar, né? Mas, não, Deus conhece o nosso coração. Né? Amém. Então, Ele sabe da minha intimidade, sempre soube do meu temor a Ele. Então, assim, e eu entreguei tudo nas mãos de Deus. E eu falo que foi de Deus. Tudo que aconteceu foi de Deus. Por quê? A palavra diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não traz dor consigo. Real. E na minha vida não trouxe dor a partir do momento que eu conheci o pastor Anderson. Por quê? Veio através de uma profecia da vida do nosso pastor Carlos, né? Antes de eu conhecer o pastor Dan, como eu disse, sofri muito, né? Foi muita frustração, humilhação. E eu estava desacreditada no amor. Mas você tinha uma palavra, você tinha uma promessa. Mas antes, né, de chegar na promessa, no profeta, eu estava assim, desiludida. Eu não sabia o que realmente era o amor. E aí, Deus me presenteou e eu vou chegar lá, que através da vida do pastor Carlos, ele estava vendo todo o meu sofrimento, ele acompanhando com a pastora Liliane, toda essa trajetória não foi fácil, eles sofreram junto comigo, né? Porque é uma frustração, né, e você fica sem saída, meu Deus, qual que é o rumo que eu vou tomar? Eu estava meio perdida. E tudo isso tem propósito até na área espiritual. Amém. Da minha experiência com Jesus também. Depois eu vou contar para vocês. E chegou um certo dia que o pastor Carlos, quando eu morava com os meus pais, né? Estava ele e a pastora Eliane na sala, virou para mim com uma autoridade espiritual ali que arrepiou. Ele virou para mim, apontou o dedo para mim e falou assim: Shane, agora você vai ver. Você sossega, porque Deus vai te dar o melhor. Deus vai dar um esposo para você, mas não só um esposo. Ele profetizou com autoridade. Não só o esposo, ele apontou o dedo para mim, olhando meus olhos assim, eu via Jesus ali. Eu creio. Né? Jesus, já vindo com a sua bênção na minha vida.
não só esposo, olha o que ele disse, um esposo cheio do Espírito Santo. Uau. Mas não é agora, daqui 3 meses. Deu a Ele data. profetizou daqui 3 Ele meses. deu até a data. Foi no ano da Copa. 2014. 2014, né? Tá. Foi naquele tempo. Dito e feito, dali em diante, contando 3 meses, eu conheci o meu amor, o amor da minha vida. Gente, Foi demais, gente. Como Deus é real. você não teve dúvida, Cris? Assim, Nenhuma. Será que é? Nenhuma, porque foi uma profecia tão verdadeira, tão de Deus, que eu senti ali muito forte o Senhor olhando por mim, né? E Ele interessado pelo meu sentimento, que Ele viu quanto eu sofri. E Deus, Ele é bom, Deus é amor. Né? Então, Ele me abençoando, me presenteando o melhor, porque eu não estava acreditando no amor. Para mim, o amor não existia. Eu não sabia como que era o amor. Aí, a partir dali, Deus foi revelando o que é um amor entre casal. E achei lindo isso, que Ele foi me presenteando o Dan. Ai, eu tô até emocionada, gente. Ai, que lindo. Você vai vivendo, E né? sabe que é lindo isso que você está falando, pastora? Porque assim, ó, que nem você falou assim, Deus me deu um presente como um pai, né? Que o pai ele dá o melhor para os seus filhos, né? Mas o que é mais lindo de você falar é assim, né? É a experiência que Deus te permitiu passar, né? Então, assim, eu acredito que muitas mulheres nesse momento estão sendo edificadas só pelo que a pastora está falando. Porque muitas também passaram por processos que nem esse e não acreditam mais no amor. Isso. E quando Deus quer presenteá-la como um bom pai, ela já não acredita. Então, assim, ela se fecha para a bênção, né? Aí as pessoas podem estar perguntando, nossa, mas ela é filha de pastor. Nossa, ela é a Cristiane Moisés. Tudo perfeito. Isso, e as pessoas esquecem, não é. né, que a Bíblia fala o quê? Que Deus não faz diferença, É. né? Não. A chuva vem pro Faz justo e pro não, injusto, não. né? Então, assim, Deus tem um particular com cada um. Sim. Né? Então, tem. assim, mas essa Ele trabalha blindagem, né, diferente pastor? com cada um, E essa né? blindagem que as pessoas, elas acreditam, né? É uma falsa blindagem, né? E Luísa, só complementando o que ela está falando, teve algo dela, né? Teve algo que saiu dela para tudo isso acontecer. Eu conhecendo ela, ouvindo o testemunho dela e tudo que aconteceu na vida dela, ouvi algo maravilhoso que aconteceu na vida dela, que houve um quebrantamento, Foi. um arrependimento verdadeiro para que Deus pudesse a honrar. Sim. E depois até quero falar mais sobre Sim. esse tema de arrependimento, que ele é muito importante, mas Deus conhece o coração dela. E sabe o que ela... Deus tem ela como realmente a menina dos olhos, que trata com carinho, que põe no colo, sabe? Porque ela é uma mulher muito querida, muito amada, uma mulher muito sensível ao mesmo tempo. Sim, eu não aguento. Mas... Gente, que coisa linda! Quando há verdade, né? Você porque- sente a conexão, né? Porque Quando há a verdade. gente que convive, né, que tá ali sempre perto, a gente sabe da verdade, uma menina muito... que gosta, que ama a justiça, como diz a Bíblia. Então, eu acho que Deus honrou a vida dela, porque ela o honrou primeiro. Amém. Amém. Entendeu? Então, eu acho que todas as coisas aconteceram e acontecem pelo livre-arbítrio. Isso é o livre-arbítrio. Quando Jesus, ele tá às portas, ele bate, ele é cavaleiro. Se a pessoa abre, ali ele faz morada, ele ceia com ela que você ceia com ele, entendeu? Então, é isso que acontece. Então, o arrependimento dela foi verdadeiro, foi puro. E isso Deus viu e eu acho que por isso Deus a honrou. Então, pegando o gancho do que o pastor Anderson está falando, porque, gente, isso não é uma entrevista, é uma declaração de amor, eu tô ficando emocionada. Tão lindo, né? Marido, vai aprendendo, marido. Olha, vocês, assim, essa parte é linda, né? Que, assim, eu acredito que as pessoas já estão assim, ai, gente, coisa mais linda. Porque é uma história verdadeira, não é uma história contada, Muito é uma história verdadeira. vivida, né? Então, vocês querem dizer pra nós que, então, que o casamento é um mar de rosas, vocês não têm luta, tá tudo lindo. Não, eu acho que a gente não pode ter demagogia e nem hipocrisia. O casamento ele é um trabalho diário. Uau. Ele é um trabalho diário. Da mesma maneira que você se esforça pelo teu trabalho dar certo, para você prosperar, o casamento é igual. Então o casamento ele tem que ser regado todos os dias. Entendam isso que o pastor Todos Anderson os está dias falando. o casamento tem que ser regado e tem dias que alguém acorda não num dia tão bom, Sim.
o outro acorda feliz. E eu acho que um vai suprindo o outro, não é? Então Deus me deu ela como uma disjuntora, uma ajudadora dentro do lar, e eu sou o provedor. Então eu tenho que entender o meu lado de provedor e ela entender o lado dela, né? As pessoas falam, a mulher ela é submissa. Hoje nós vivemos num mundo no qual nós estávamos até conversando, né? E só que é uma missão dela. É uma missão ser a edificadora do lar. E a minha missão é prover o lar. Prover, eu ser o provedor dela, eu ser o guardião dela, é aquele que ela enxerga uma segurança. Então eu procuro dar essa segurança a ela. E isso é tão poderoso que o pastor está falando, porque nós estamos num mundo onde os valores estão muito trocados. As pessoas, elas falaram assim... As pessoas não acreditam mais nas famílias. Não, e elas estão fazendo assim, eu vou fazer do meu jeito, e elas torcem para dar certo. Sim. Então quando você vê uma mulher de Deus, ou um homem de Deus falando assim, nós vivemos princípios, ainda que não seja o que eu quero, mas eu cumpro princípios para as bênçãos do Senhor estar sobre a minha vida, existe um preço, né, pastor? E as pessoas não querem pagar esse preço. Eu vejo nos casais hoje que eles querem a solução mágica, né? Mas isso que o pastor falou, perfeito, pastor. Eu sou o provedor. Ela é minha auxiliadora, minha ajudadora. Só que isso é o que dá certo, porque isso é estabelecido pelo Senhor, né? Agora, trocamos, né? Vamos trocar os papéis, vamos ver se dá certo, né? Então, aquilo que o pastor estava falando, que ele se emocionou e que é realmente muito emocionante, é que, olha que ponto nós chegamos. O homem tem que se falar, eu vou me posicionar, e a mulher, eu tenho que me posicionar, sendo que isso é uma coisa natural. É natural. É por isso que a fidelidade do homem e da mulher, hoje é meio complicado esse tema. Eu estava até vendo alguns podcasts, né, de um cristão, ele estava pegando aqui algumas imagens, algumas falas, e ele vendo ali uma mulher falar num outro programa sobre fidelidade, que isso já não é uma coisa, sabe, assim, que tem que ser feita de uma forma... Uau, e eu penso assim, a fidelidade nossa como cristão, ela não é primeiramente com ela e nem ela comigo. Maravilhoso. A minha fidelidade hoje, porque eu posso até falar para você, eu fui um homem que traí muito. Se eu passasse 2 dias, mesmo num outro casamento, sem, né, sair com uma outra pessoa, para mim... Entendam, é um homem falando do que ele conhece. Então, qualquer coisa que o pastor Anderson venha falar desse assunto, ele conhece com propriedade, então, né? o que eu estou falando é verdadeiro. Então, assim, homem não consegue ficar sem trair. Então, vamos lá. Então, vamos corrigir esse negócio. Então, hoje nós vamos completar agora, no mês que vem, 9 anos de casado. Faz 9 anos que eu falo com propriedade, que eu nunca mais tive uma conversa assim com uma outra mulher com outras intenções. Uau. Porque isso por isso que eu falo que o evangelho ele tem que haver transformações. É isso. Quem roubava não rouba mais, quem traía não trai mais. É isso que é o evangelho, porque ele muda a sua lógica de vida. Se ele não mudar, é porque você ainda não se converteu. Novidade de vida, né, pastor? E as pessoas podem falar isso, olha, mas não, há aquele processo. O processo não existe. Eu falo quando você tem um encontro com Jesus. Isso eu estou falando, não é a questão do processo da sua vida, de que você não vai errar mais, não é isso. Porque Deus, ele olha o teu coração. Então... ali, se o seu coração não tiver mudado, você não teve um encontro com Jesus. Amém. Porque se você não tentar acertar, mesmo que você erre, você não teve um encontro com Jesus. Você está entendendo? Eu posso errar, eu posso cair, mas não foi porque eu quis, não foi porque eu tive a intenção daquilo, porque Deus sonda as intenções do coração. Eu posso cair, alguém aí caiu, Deus te levanta agora. Amém. Entendeu? Agora, o que eu não posso, não é voltar de novo àquele mesmo vômito. Isso é forte. Entendeu? Naquela mesma lama, naquele mesmo lugar, não posso ter aquele mesmo pensamento, não. Eu mudei. A Bíblia diz lá que a gente tem que sair daquele caminho, né? Que é o pecado. O pecado, ele é um erro de alvo.
Se você for estudar o pecado, ele é um erro de alvo. Então, eu tenho que hoje eu tenho um alvo, que é Jesus. Então, eu estou falando da fidelidade. O que é a fidelidade? Fidelidade, primeiro, com aquele que me vê em todas as horas, que não dorme, somente para me guardar. Pastor, pegando o gancho do que o senhor está falando, se hoje um homem viesse conversar com o senhor e falasse assim, pastor, eu tenho esse problema. Mas já veio. Eu acredito, né, que assim, imagina o mundo que nós estamos, né? Pastor, eu não consigo, como que o senhor conseguiu? O senhor tomou algum comprimidinho, caiu um rasinho na sua cabeça? O que acontece? A pastora Cristiane, ela te ameaça? Qual que é o segredo? Porque, por incrível que pareça, né, as pessoas, elas acreditam que é assim que acontece, né? E eu acredito que a transformação que o senhor passou nisso, eu era um homem que eu não ficava. Você imagina uma pessoa falar, eu era um homem que eu não ficava. Hoje eu fala, não como faço. pode ser Exato. transformado, Assim, né? peraí. Eu imagino quantos homens se identificaram agora com o pastor Anderson. Eu falo assim, tudo isso é graça. É graça de Deus. Para quem entende a graça. Quando você compreende a graça, tudo aquilo que foi feito na cruz do Calvário por você. Então eu entendi ela. Eu compreendi a graça. Então quando eu penso em fazer algo errado, porque a nossa mente, nós vivemos aquilo que nós herdamos do Éden. É verdade. Então, a todo tempo, pastor, nós pensamos coisas ruins, coisas más. E só que Deus nos dá o escape. Está escrito na palavra dele. Qual que é o escape? É a cruz. Amém. Se você não olhar para a cruz, você não vai ter escape nenhum. Então eu olho para ela e percebo, foi feita uma obra tão grandiosa por mim. Foi pago um grande preço por mim. E através desse preço, eu penso em não fazer algo de errado. Então, como eu estava falando, né? Você perguntou, mas como você falaria para alguém, né, sobre esse tema, sobre isso, né? Qual conselho que o pastor daria? Qual conselho? Eu já tive alguém que teve esse problema e veio falar comigo. E na verdade eu nem tinha dado testemunho nada da minha vida, mas é que como eu sempre falo, a gente é o sal da terra, a gente é a luz desse mundo. E as pessoas veem em nós coisas diferentes. Nós somos uma bênção. Amém. O diabo pode falar que não somos, mas nós somos uma bênção. As pessoas vão olhar para você, para minha esposa, para quem está aqui, que seguem Jesus e não tem o que falar, porque nós somos uma bênção. Amém. Não tem como ele tentar colocar uma coisa que nós não somos. Nós somos uma bênção, independente das nossas imperfeições. Você não deixa de ser filho por causa das suas imperfeições, né? Então aí o rapaz, né, é um cliente meu, né? Ele veio falar comigo e eu só tinha falado que eu era de um ministério e tal, porque ele perguntou o que eu fazia e tal. Eu falei, eu sou pastor também, né, e tal. E aí ele falando comigo, aí de repente eu comecei a conversar com ele, mas sabe quando começa a surgir conversas assim, e do nada assim ele vem e fala, cara, você é crente, né? Falou, você é pastor, né? Eu preciso me abrir, cara. Eu falei, fala aí. Ele falou, olha, não tem um dia que eu não saia daqui da loja onde eu trabalho e não passe num prostíbulo. Uau! Não tem um dia que eu consiga dormir, chegar na minha casa, pôr a cabeça no meu travesseiro, olhar nos olhos da minha esposa. Porque o pecado me atormenta. E eu não consigo sair disso. Ele foi confessando tudo. Aí sim eu dei esse testemunho. Aí eu falei, cara, eu era essa pessoa. Nossa, que poder. E Deus mudou minha vida. E Ele pode mudar a sua também. Agora eu vou falar o principal. Faz alguns dias ele me mandou uma mensagem. Me agradecendo e falando assim, cara, tudo aquilo que você falou pra mim, olha isso. Cara, eu te agradeço de coração, porque olha aqui o vídeo. Nossa. E aí ele me mostrou ele se batizando nas águas. E Vitória. hoje ele é um marido espetacular dentro do lar. Olha isso. Então eu só posso... Nós vamos partir do princípio, né, que a Bíblia fala o quê? Se o Filho vos libertar. Verdadeiramente sereis livres. Então assim, quando você pode estar se perguntando, eu tenho um vício, eu não, que nem esse rapaz confessou para o pastor Anderson. Mas a Bíblia fala assim, em nenhum momento, né, Deus ele dá essa responsabilidade para ninguém. Ele fala, se
o Filho vos libertar. Então. Verdadeiramente verdadeiramente, né? Então assim, ele se arrependeu, ele foi para Jesus, ali ele teve a libertação dele, a família dele restituída. Nossa, por um testemunho, né? Por uma palavra. Olha então não como existe Deus mágica, agiu, né? Existe uma decisão. Sim. E a Jesus, né? O poder da palavra ali, né? Que foi o que transformou a vida E é dele, isso né? que eu falo, muitas vezes, né? A gente tem essa responsabilidade de cumprir com esse ID. O problema não está em você. É isso que eu sempre falo para as pessoas. As pessoas acham que é ela. Ah, eu não consigo pregar, eu não consigo fazer isso. O problema está na sua disponibilidade. Em você dar acesso para o Espírito Santo agir sobre a tua vida. Entendeu? A Bíblia diz para a gente não ser tímido. Para a gente não ter vergonha. Porque os tímidos não herdarão. Está escrito. E é dessa timidez que a palavra está dizendo ali. Para quando que ele precisar de você, você ser aberto e se abrir. Nossa, maravilhoso. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer. Porque muitas pessoas poderiam falar, peraí, vamos esconder que não vou falar não, entendeu? Então eu dei o acesso para gerar frutos através desse acesso. Entendeu? Então assim, eu acho que muitas vezes não é nós. É a gente entendermos que quem opera é o Espírito Santo. Entendeu? Eu posso falar aqui, mas eu não me glorio por isso. Eu glorio naquele que me salvou, que fez tudo por mim, faz até hoje e me levará para uma terra santa. Eu morarei lá sem dor, sem choro, sem lágrimas. É isso aí que eu penso, né? É na minha esperança. Então assim, hoje como casal, né? Como pastores do Ministério Voz da Verdade, eu acredito que vocês lidam com pessoas, né? O tempo todo, com dificuldades, com problemas, com lutas. O que hoje vocês falariam para essas pessoas que estão assistindo em relação a o casamento ser vivido da melhor forma possível? Porque o casamento ele é uma bênção, porque Deus instituiu o casamento. Sim. Só que agora as pessoas, a sociedade, ela está deturpando isso, né? Ela está trazendo o casamento como algo ruim, né? Não como uma coisa boa, não como bênção, né? E como o pastor Anderson falou, o dia a dia nem sempre é fácil, né, pastor? São pessoas diferentes, culturas diferentes, vocês foram criados de formas diferentes, né? Então assim, são dois mundos que se conectaram ali. Para esses casais que estão passando algum problema, que estão pensando em se divorciar, que acham que não tem mais jeito, que estão frustrados, o que a pastora Cristiane diria para essas mulheres? Porque a Bíblia fala que a sabedoria está na mão das mulheres. A mulher edifica, né? E destrói também, né? Olha o poder que a mulher tem, né? E o homem, ele é o provedor, ele é o protetor, né? Então, quando a mulher tira também essa autoridade do homem, ele simplesmente perde as forças, né? E aí entram outras lacunas aí. Então, o que a pastora Cristiane falaria para essas mulheres? E depois, o que o pastor Anderson falaria para esses homens? Primeiramente, eu falo para as mulheres, né? Colocar Jesus no centro de tudo. No centro do seu lar. E, como a Bíblia diz, a mulher sábia edifica, a tola destrói com suas próprias mãos. Assim, e eu peço assim que as mulheres sigam a palavra de Deus, né? Ajoelha no seu quarto, pede direcionamento para o Senhor e o Espírito Santo vai agir, né? Por mais problema que você esteja passando no seu lar. Casamento também é renúncias, né, pastor? Renúncias também, né? Tem coisas que, por exemplo, você não gosta, aí o marido quer fazer de outro jeito, mas você tem que renunciar por respeito, porque também o meu esposo, pastor Anderson, ele é o sacerdote do meu lar. Então eu tenho que respeitá-lo, independente do que nós estamos vendo e vivendo nesse mundo difícil, que os valores estão invertidos, o certo virando errado, errado virando certo. Então a gente tem que colocar Jesus no centro de tudo, do nosso lar. E as mulheres respeitar os maridos como sacerdote do lar, né? E aí o amor vai fluindo. E eu vou pegar o gancho que a pastora falou, que eu acredito, assim como é com Deus, eu creio que é entre nós. Que eu acredito que nós provamos, né, o amor e ganhamos mais quando nós renunciamos do que quando nós fazemos algo, né? Porque fazer você pode fazer por ele muitas coisas. Mas às vezes a sua renúncia vai pesar muito mais, né, pastor? Me corrija se eu estiver errado, do que do que você satisfazer ele com. Às vezes, por orgulho,
né? A pessoa, o casal vai deixar destruir o relacionamento por orgulho. Então tem que quebrar esse orgulho, né? Tem que se render, ser humilde, para que tudo flua, para que seu lar seja abençoado, né? Na área física, material, espiritual, quem tem filhos, né? Então, se há sentimentos para vocês casais, se tem sentimento entre vocês dois, pensa, senta junto, tenha diálogo. O diálogo é muito importante, viu? Não vai guardando, tipo assim, algo que está incomodando, tanto, né, a esposa como o esposo. Se tiver algo incomodando, senta os dois, vão conversar, vão orar, ler a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai dirigindo tudo, né? Então é tudo também na base do diálogo, eu falo. Né? Pastora, eu vou colocar uma emoção aqui nessa pergunta. Eu vou colocar uma emoção. Imagine agora mulheres que não conhecem a palavra. Mulheres que teve uma educação diferente. Que não teve, por exemplo, princípios cristãos dentro de casa. E assim, falar, é fácil para vocês, né? Vocês conseguem, porque vocês conhecem, vocês falam de Jesus, vocês falam... O que a pastora... Eu tenho uma opinião sobre isso, né? Mas vou colocar a pastora no fogo, né? Eu tenho uma... Vamos ver, vamos colocar a pastora... Ai, gente, ela é maravilhosa. Tá, mas vamos colocar a pastora no fogo. Uma mulher vira pra você e fala, pastora, pra você é fácil, porque você conhece a palavra, você é de berço cristão, deve ser fácil, né? Jesus deve falar com você, assim, todos os dias. Mas eu não. O que você diria pra essa mulher? Presta atenção, porque talvez a resposta esteja aqui. Não, eu diria assim... E assim, independente, né? Se você nasceu num lar cristão ou não nasceu num lar cristão. Eu nasci num lar cristão. Mas isso não significa que eu ia continuar no caminho do Senhor. Por quê? Você tem que ter a sua experiência com Jesus, independente se você é cristã ou não. Eu nasci num lar cristão. Mas teve um certo momento na minha vida que eu tive a minha própria experiência com Jesus, né? E aí tudo vai dar certo na sua vida. Até porque, né, pastora, como a senhora mesmo disse, lá atrás, lembra como que você começou? Olha, eu tinha Jesus, eu vim de um berço cristão, mas isso não me blindou quando eu passei por um processo. Então, que fique para essas mulheres, né? Isso não segura ninguém, não é? No evangelho, porque cada um tem que ter a sua própria experiência real, a sua intimidade com Jesus. Aí tudo vai dar certo na sua vida em todas as áreas, em todos os anos. Eu tive que ter a minha experiência. Eu ia na igreja com meus pais, mas eu ia daquele jeito, por obrigação. Mas chegou uma certa época da minha vida que eu procurei conhecer quem era esse Jesus, quem era esse Deus que eu ouvia na igreja, e aí ele foi tocando a minha vida foi mudando. Então, é isso que eu tenho que dizer para você, que você possa ter essa dúvida. Para você é fácil. Não é fácil. Primeiramente, você tem que conhecer o dono de tudo, né? Que uma coisa, né, pastor? Uma coisa é você conhecer alguém. Sim. De ouvir falar. Sim. Outra coisa é você conhecer alguém de andar com ela, né? Então Jesus, ele não quer conhecer uma pessoa só de ouvir falar o nome dele, mas ele quer conhecer de andar com ele, né? Então as maiores frustrações do ser humano, muitas vezes, é porque ele só conhece Jesus de ouvir falar. Sim. Mas quando ele passa a andar com ele, tudo se transforma, principalmente o casamento, né? A família, né? Sim. Pastor Anderson, agora os homens estão ali. Deixa eu ver o que o pastor Anderson vai falar para nós agora. Olha a responsabilidade, que é o cabeça, né? O sacerdote, eu acho que não tem diferença. Tanto para o cristão quanto para o secular. Não tem. Agora tem consequências. E isso eu não estou generalizando, porque eu não coloco um padrão em Deus. Porque Deus, quando ele quer fazer a obra, ele faz, e eu acho que não tem como impedir. Mas eu sou muito fã do livre-arbítrio. Porque isso, Deus não nos coloca como um fantoche, como alguém que ele leva para lá e para cá. Agora o quê? Ele deixa você fazer escolhas. E as nossas escolhas, muitas vezes, vão decidir os nossos caminhos. Verdade. Se a minha escolha fosse continuar no caminho que eu estava, talvez eu não estaria aqui e servindo de exemplo para muitas pessoas, né? Estar falando de Jesus para muitas pessoas. Então há uma escolha.
O senhor tomou uma decisão. Eu tomei uma decisão. Como amar é uma decisão. É verdade. Eu sei disso, eu posso falar que amar é uma decisão com propriedade. Sabe por quê? Porque eu achei que eu amei muitas pessoas. Ouçam isso. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Eu achei que eu já amei muitas pessoas. Mas na verdade não. Eu estava querendo tapar uma lacuna. Tapar um buraco, um vazio que havia em mim. Então eu usava aquelas pessoas para querer preencher algo que faltava dentro de mim. E você pode estar sentindo isso. Então eu só posso amar alguém quando eu realmente me amar. A Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amarás o próximo como a ti mesmo. Então, se eu não me amar, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade nenhuma de amar outra pessoa. Se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não consigo amar ninguém. Porque sempre vai faltar algo em mim. Uau. Entendeu? Então, as nossas escolhas, elas vão decidir os nossos caminhos. Tá entendendo? Então, assim, um casal, por exemplo, eu estou olhando ali uma mulher para me casar. E eu começo a ver algumas atitudes dela. Eu tenho esse direito de escolha. Eu tenho esse direito de enxergar quem eu quero para a minha vida. Eu posso escolher. Ouçam o conselho do pastor Anderson. Brincam de roleta russa para casar, porque né? hoje você olha a pessoa, vai naquela emoção, Isso. vai naquele ímpeto e acha que aquilo vai ser uma maravilha, que Deus vai transformar e Deus nem falou com você ainda, cara. É isso. Você tá entendendo? É isso. Não, não é. As coisas têm que ser muito bem direcionadas. Antes, voltando a falar como eu conheci ela, Todo mundo quer saber. eu estava já, né, indo para a igreja, tá? Ainda ia, tal, tinha minhas recaídas, né? E aí chegou um tempo que eu comecei a sentir demais Deus tocar na minha vida. Tanto é que eu não conseguia nem usar mais droga. Isso, gente, ele vai contar com detalhes depois. Depois eu falo para vocês. E aí eu comecei para a igreja todo sábado e domingo. Lá não era sábado e domingo, lá era quinta e domingo, né? Do pastor José Luiz, né? E teve um culto lá que Deus falou comigo, que depois eu vou falar mais, né, abertamente. Mas eu comecei a sair, né, com os casaizinhos, né? E eu comecei a enxergar aquilo, eu falei, poxa, é porque eu também, como ela, estava frustrado de amor, de amar, desse negócio, dessas coisas que as pessoas acham que é uma ilusão, que é o amor hoje. Porque hoje é muito fácil você se casar e pensar em se separar depois. Vamos casar, se não der certo a gente... Né? Muito bom falar isso. Então, eu estava frustrado, né? Achava que o amor, para mim, eu não seria capaz de ser um homem para ninguém. Ser uma pessoa digna para alguém. Por conta dos meus pecados, da culpa que eu tinha dentro de mim e também por conta das coisas que eu tinha vivido dentro de um casamento. Não foram legais também. Então, comecei a sair com os casais da igreja. E aí eu saí, eu comecei a enxergar, olhava do meu lado, olhava do outro. Não tinha ninguém, e eles todos felizes, né? Porque um casal, quando eles são crentes mesmo, eles são abençoados, né? Você não consegue, por mais que eles estejam ali as coisinhas deles, você não consegue enxergar neles imperfeição para quem está de fora. Verdade. E aí eu enxergava neles, né, algo tão bonito, tão legal, sabe, um respeito mútuo, né, essas coisas. Que até então você desconhecia. E aí num dia que eu saí com eles, eu comecei a pensar, isso não saía da minha cabeça. E aí eu fui embora para minha casa, cheguei em casa, e aí você tá naquele primeiro amor, né, e você ainda é muito inexperiente até em oração, né, eu falo, né, só que é desse que Deus gosta. Porque você se torna tão sincero com Deus, porque você fala... É uma criança. Você fala aquilo que realmente você está sentindo e Deus ama isso. Deus ama. E aí eu dobrei meus joelhos, né? Daquele meu jeito. E falei com o Senhor. Falei, Senhor, eu vi lá os casais. E eu enxergo neles que o casamento é real. Uau! Que isso é uma coisa legal. Dessa maneira.
que pode dar certo, sim. Eu acho que sou eu que estou errado. Mas eu quero agora o seu pensamento sobre isso. E se o Senhor é a favor que eu se case, o Senhor vai mandar uma mulher para mim, cheia do Espírito Santo. O segredo é pedir certo. Cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Que eu não precise pregar. Que eu não tenha que ir lá no mundo buscar ela. O Senhor vai mandar ela já prontinha para mim. Uau! Deus agiu igual, né, pastor? Olha, não deu um mês. E aí Deus já estava agindo lá, como ela contou aqui. Uma prima dela, né, de Sorocaba. A filha da me mandou, Filha da Célia. me mandou um link. Ela falou, ó, porque ela tava vendo, né, que eu tava na igreja, eu tava aquele crentão, não olhava pro lado dentro da igreja. Porque eu não queria, sabe? Sabe quando você tá tão feliz com o Senhor, assim, que você não quer que nada atrapalhe? Aquele amor gostoso. Preenchido, né? Preenchendo, assim, sabe? Quando eu me converti, eu chorei quase 2 dias seguidos. Assim, as pessoas me vinham chorando, comendo, assim, vinham tentar me ajudar. O que você tem? Eu falo, não, me deixa, porque tá muito bom. Muito legal E aí eu orei, né? Falei com o Senhor, não deu um mês, ela veio, né, a prima dela, me apresentou, né, através de um link no Facebook. E aí eu olhei o link. Daí eu olhei, ela tava numa foto com um blazer amarelo, né, com cabelão. Tava num show com o microfone na mão. Daí a hora que eu olhei, eu falei, que é isso aqui? Aí eu liguei pra ela, falei, Sheisa, que vai querer comigo? A filho de ex-traficante, 10 anos viciado, passei tudo que passei nessa vida. A hora que eu for dar o meu currículo pro pai dela, ele vai... Olha, você que não acredita em milagres, né? Você que está se sentindo inferiorizado, né? Ai, quem sou eu? Ó, a Bíblia fala o seguinte, que Deus faz nova todas as coisas. Todas. E tem uma outra coisa também. Eu acho que esse negócio de a humildade, né? A sinceridade dele, né? De falar, quem sou eu? Deus falou, você sabe quem é, mas eu posso transformar o teu coração, o dela, e te dar um casamento feliz. Porque eu acho que o resumo seria isso aqui, pastor. Só Jesus te dá o que o mundo não consegue. Sim, mas não é? Então o casamento vem de quem, né? A aliança vem de quem? Então você vê, ele orou e ele acreditou que o pai o ouviu e olha... E fez tudo perfeito, né, Dan? Não, mas vou falar. Foi tudo perfeito. Perfeito mesmo, né, pastor? Misericórdia. Deus foi gracioso comigo. E aí começamos a se falar no Facebook. Eu fui lá, tomei coragem, né? Comecei a chamar a decisão aí de novo, tomei né? a decisão. Ela tinha operado da tireoide, né? E ela não podia sair, acho que por um mês. Tava de recuperação. E foi muito bom esse tempo. Eu lembro. Foi muito bom esse tempo, por quê? Porque eu estava acostumado com outra coisa. Uau, isso é legal falar também. O que um homem, né, eu falo aí, uma pessoa sem Jesus, eu costumo dizer, sem Jesus por ele. Porque Jesus sempre vai estar na vida de alguém. Deus é bom para o justo e para o injusto. Se a pessoa acordou pela graça de Deus, porque a hora que ele quiser acabar com tudo, ele vai acabar. Então, aí nós, né, conversando ali e tal, um mês conversando. E Deus já tratando você, né? E Deus tratando, né? Deus trabalhando nele lá em Sorocaba e trabalhando em mim aqui em Santander, à distância, né, Dan? Porque eu não era acostumado com esse tipo de conversa. A minha conversa com mulher era outra. Era um papo de 30 minutos e você já combinar de sair e fazer outras coisas. Foi muito diferente mesmo, né? A nossa conversa começou a ser baseada nas coisas de Deus. Sim. Construção, né? Eu dormia conversando com ela de madrugada com a Bíblia na mão. E muitas vezes eu acordava, a Bíblia estava aqui no meu peito. Porque eu estava falando com ela no telefone e assim, falando de versículo muitas vezes sem saber o contexto, nada. Porque não tinha esse pensamento
que um dia eu seria pastor, Nossa. que um dia eu estaria em cima de um púlpito, você não imagina. Então, nesse tempo que vocês estavam conversando e Deus construindo, qual foi o, assim, você lembra do dia, assim, que você falou, eu vou pedir ela em namoro? Então, mas sabe que isso não aconteceu? Vou falar a realidade. Ai, gente, graças a Deus, comigo também não aconteceu isso. Ai, ainda bem que tem uma história parecida com a minha. Fala que vocês casaram em 3 meses. Então, É. aí... Tinha que ser do nosso ministério, gente, é tudo em família. Aí o que aconteceu? Nós ficamos conversando ali um mês, né? Uma conversa tão gostosa, sadia, formamos ali uma amizade tão verdadeira. Tá? Mas assim, lógico que a gente meio que já sabia que as coisas iriam acontecer. Porque tava fluindo, né? Assim, não tinha um peso. Eu não tive dúvidas quando eu conheci. Eu falo que a primeira confirmação de Deus é quando não há dúvida. Não pastor? tive nenhuma, né? gente. Assim, eu creio. E aí teve o dia D, né? O dia que eu vi ela. Então nós marcamos, né? o encontro. Tanto é que eu marquei. Gente, ó, aqui, ó. Tem uma coisa Isso é uma coisa íntima. Só tá botando aqui, todo mundo agora vai ficar sabendo. No dia que eu marquei de ver Foi numa ela, pra você ter uma sexta-feira, ideia. Você tem uma ideia? Olha as coisas que foram acontecendo no caminho. Quando eu cheguei no primeiro pedágio na Castelo Branco, eu encontrei uma moça lá e ela era da igreja do pastor José Luiz. Só que eu nunca tinha visto ela lá. Olha isso, gente. Ela olhou pra mim, você vai na igreja Voz da Verdade lá de Sorocaba, né? Eu falei, eu vou. Eu vejo sempre você lá. Você não quer passar seu telefone pra mim? Aí, ó. Mulheres, eu não vou fazer o meu comentário porque não dá pra cortar depois. Ó, eu tô falando todas as coisas que poderiam até interromper. Você vê como é que são as coisas, né? A menina também é inocente, a gente não culpa. Aí no caminho, ela já Está queria... viva, né? No caminho, ela queria Não que eu... conheço, nem quero saber. Por isso que ela está viva. Já passou. Logicamente que eu, assim, descartei na hora, né? E segui meu caminho, né? Tava bem convicto. Nunca troque Seguindo aquilo até a que é certo. bênção. Nunca troque a bênção, pela dúvida, entendeu? Porque a bênção já estava caminhando, Mas você né? vê como a Deus já foi trabalhando ali, porque se fosse um tempo atrás, Verdade. entendeu? É. Então Deus já estava mudando ali meu coração. Deus provou o coração, né? E aí, no meio do caminho, o pai dela estava na Avenida dos Bandeirantes, lá em São Paulo. E aí Tava voltando de uma viagem com a banda, né? e aí, ela falou, meu pai tá aí, quer encontrar com ele? Eu falei, meu Deus, você quer que eu encontre? Primeiro que seu só pai... o Carlos Moisés. Só que eu não tinha essa dimensão. É por isso que Jesus não deixou ele ter essa dimensão, gente. Eu não tinha. Se as pessoas falam, você tinha já essa dimensão de quem era a banda? Não tinha nada, assim, pra mim era, sabe, não era isso que tava me cativando, não tinha, assim, essa dimensão. Hoje poxa, a gente vai ver o que é o ministério, a gente sai pra viagens aí de férias e a gente não tem muitas vezes sossego, porque onde eles estão, as pessoas estão lá em cima e querem foto, autógrafo. Você vê que até isso, Deus, ele é perfeito, né? Ele sabe como ele faz, né? Sabe. E aí ela já queria que eu conhecesse o pai dela. Eu falei, não, de jeito nenhum. Primeiramente, eu quero te conhecer. E aí, nossa, eu saí de Sorocaba, era umas 6 da tarde. Eu fui chegar em Santo André, 11 horas da noite. Misericórdia. E aí eu perdido, ela só ria, gente. Só ria de mim. Eu perdi. A gente se falando pelo telefone, Fui né? parar numa comunidade lá do Tamarutaca lá. Nossa. Gente! Pensa que amor não arrisca a vida? Ele arriscou. Pastor Cristiane. O que ele faz por amor, né? Quando Jesus fala que Cristo deu a vida pela igreja, que o esposo tem que dar pela esposa, ainda mais do que provado. E aí nos encontramos. Aí, só que assim, ela tava num carro, eu tava em outro. E ela foi indo na frente, eu fui guiando ela. Aí nós fomos numa pizzaria, né? E aí ela parou o carro na frente, eu parei atrás dela. Quando ela desceu do carro, nossa, mas a minha mente ficou transtornada ali naquele momento. Porque assim, nossa, sabe assim, você já tá encantado com tudo que tá acontecendo. E aí, quando ela desceu do carro, eu senti aquela, o mesmo. aquela loira, era muito mais além Isso é daquilo legal. que eu pedi. Nossa. Então, o que a Bíblia fala?
que o Senhor nos dá além do que É, pedimos ou isso aí. pensamos. Além, Por isso que eu prego isso com propriedade. Você vê porque como eu Deus, sei que- Deus é extraordinário, É. né? Ele Dan? nos surpreende, né? Nos Demais. Ele nos surpreende. Ele faz além do que você imagina. Então, E a mesma coisa. quando vocês se conectaram nesse dia assim, que já veio sendo construído, né? Sim. Mas ali, tipo, é o amor da minha É, vida, sim. né? Que as Foi. pessoas não tive acreditam dúvida mais. nenhuma, Não é, Cris? nenhuma. Esse negócio de amor à primeira vista, amor à segunda, não existe. Existe sim. Nós sempre Nenhuma, vamos falar que o sim. amor existe. Porque assim, foi real, assim, quando a gente se olhou, nossa, né, Dan, foi algo assim que não tem explicação. O que nós sentimos já na hora, um pelo outro, assim, foi algo maravilhoso. Que data assim. foi isso? Foi em, deixa eu ver, Eu acho nós que casamos foi em que nós se novembro. conhecemos. Esse Nós dia. casamos em esse- 3 meses, né? Eu acho que foi. Ai, gente! 3 Amor! meses. Mas tá vendo? se eu contar como é que foi isso também, Nossa, aí é, você nossa, vai ver novembro. que Deus totalmente Foi estava em julho, envolvido. Dan. Foi no finalzinho de julho. É. Foi bem no final de julho que nós se encontramos. Nós já vínhamos nos falando. E aí no final de julho nós marcamos de se encontrar. Se encontramos e aí comecei a vir para cá. Não frequentava a igreja, né, de Santo André. Frequentava ainda lá, Em Sorocaba. em Sorocaba. Deus me deu uma resposta lá também. Logo depois que eu conheci ela, que eu fui para a igreja e Deus falou, sai da tua terra. Glória a Deus. Entendeu? Falando de Abraão. Sim. E ali eu tive a certeza absoluta e O assim... propósito tinha sido cumprido, né? foi. Ali, né? E era uma Foi coisa que completo. assim, é difícil de explicar. Uma coisa que é lógico que Deus não faz igual na vida das pessoas, né? Para cada um Deus tem um propósito, um plano. Amém. Mas eu creio que esse nosso relacionamento serve de bênção para as pessoas se espelharem de que o amor é real. Verdade. O casamento, ele é real. Acreditem. Tem que se acreditar no amor, na família. Uns tempos atrás eu até escutei um testemunho de uma pessoa que ela falou, olha, estão comprando prédios de apartamentos de 26 metros quadrados para morar, e mulheres estão fazendo isso, né, me contando, e eu comecei a entrar em parafuso com isso, porque eu achei, peraí, a família, né? ela é necessária? Porque você compra um apartamento com 26 metros quadrados para você morar Olha o sozinho. intuito. Uau. Você não Pra pensa criar na uma família. né? E aí eu falei com essa pessoa, não. O casamento é instrução de Deus. É um princípio de Deus. Deus E ama a Bíblia família. diz que o que Deus uniu, não separe o homem. Sim. O homem é responsável por isso. Agora, o que Deus quer é um lar, é a família. Ele quer que a gente multiplique. Sim. Entendeu? Como que um homem com um homem irá multiplicar? Uau. Como que uma mulher com mulher irá multiplicar? É lógico que hoje nós já temos a ciência se multiplicando, porque isso Jesus, Sim. a palavra de Deus vem nos dizendo, e a gente já vê até incubadoras, né, artificiais. Então hoje o anticristo, o espírito do anticristo já opera para isso, para chegar nisso, para que as verdades de Deus elas sejam postas de lado e tudo que o anticristo pensa, isso seja uma realidade. Então hoje a gente tem que ficar muito esperto com isso, com os laços, com as setas que o inimigo impõe sobre a nossa realidade de vida espiritual. Porque o inimigo ele é enganoso. Ele quer nos enganar. Ele quer destruir a família. Ele quer que os filhos... Porque a Bíblia diz que os pais ficariam contra os filhos contra os pais, irmão contra irmãos. E é isso que vem acontecendo. Porque hoje não é mais o pai que ensina os filhos dentro de casa. Os pais. Mas é o filho que vem com a palavra de outros lugares. A gente sabe disso, a gente não quer entrar nesses méritos. Da onde tá vindo o ensino, né, dentro na nossa sociedade, que hoje a nossa sociedade ela é corrompida, né? A gente tem um lado que a corrompeu, né, e a gente tem que orar muito. E as pessoas, pastor, isso que o pastor está falando é tão sério,
que os relacionamentos eles estão rasos. Sim. As pessoas elas ficam se envolvendo umas com as outras, mas elas esquecem que tudo que você conecta gera algo, né? É lógico. Então, por exemplo, as pessoas que estão, eu caso hoje, se não der certo eu separo e caso amanhã. Se não der certo eu caso e separo amanhã. E ela esquece, né, pastor, que existe uma consequência seríssima por trás disso, né? E tem outra coisa que a gente tem que frisar, porque casamento não é mais eu, mas nós. Somos. E o que acontece num casamento e por que o lar muitas vezes é destruído? Eu vivi isso. Porque você muitas vezes dá muito mais atenção porque está lá fora do que para dentro de casa. E você pode estar vivendo isso aí que o pastor está falando. Você dá muito mais atenção para amigos, muitas vezes até mulheres, que hoje as mulheres, lógico que elas são autossuficientes, a mulher é uma bênção, ela é uma potência, ela pode ser uma empresária de sucesso e ninguém nega isso. Mas saber o lugar dela. O homem também. Só que o que acontece? Vulnerabilidade. Muitas vezes que é encontrado na mulher quando ela não está vivendo, né, momentos bons no seu casamento, quando ela chega lá fora e ela ouve um elogio, por exemplo, que ela não está ouvindo lá dentro, aquilo destrói o lar. Eu já me identifiquei nessa situação e isso que o pastor está falando é algo muito sério. Aqui, o homem da mesma forma. Agora, se acabou o diálogo, se não tem mais conversa, e o desrespeito é grande ali, antes de tomar qualquer atitude, eu acho que um último diálogo tem que ter. Porque eu também não creio que um casamento desgastado, que você sem respeito, né, onde já há sim. xingamentos. Aí já não. E assim, E violência, Como que você vai se sentir segura, né? E você já Confiando tentou de lá, todas as sim, formas ali, concordo. já reatar, e as coisas não dão certo, e você já está vendo que está seguindo para um caminho que talvez seja pior do que já está. Sim. Perfeito. Eu acho melhor você... Eu sou a favor a essa... É difícil falar, porque às vezes você vai entrar numa polêmica, você é contra o casamento. Não, eu não sou contra o casamento, porque eu acho que ali já não tem mais casamento. Ali já não tem mais um lar. Porque se você tem filhos, por exemplo, e a discussão está havendo ali no meio, o que você está fazendo? Você está acabando com a mente do seu filho. Olha, depois eu vou contar a minha vida para você. E eu estou aqui, eu tenho essa mente hoje, que eu tenho, graças a uma nova educação que eu tenho hoje. Perfeito. Porque a educação que eu tive lá atrás, eu era acabado psicologicamente. Porque eu via muita discussão dentro do lar. Eu via meu pai espancando a minha mãe. Você está entendendo? Esse era Então, o modelo mental que ele então, tinha, né? além deles, do casal, Exemplo. estar É isso. se autodestruindo, eles estavam destruindo com a mente dos filhos. Sim. É isso. Porque os filhos, depois que crescem, não vão enxergar que um lar é bom, que um casamento é bom. Então hoje eu posso falar com categoria que através de Jesus eu sei que o casamento é verdadeiro e através também de um homem que é o pai dela. O pai dela eu tenho um espelho como homem, como pessoa, porque eu lá no mundo eu via pastor de outra forma. Então, pastor, perdoa de cortar, mas eu vou pegar só esse gancho aqui, ó. Eu sempre falo isso, pastores. Pessoas ferem e pessoas curam. Sim, sim. Do mesmo modo que ele teve pessoas que o feriram e criou esse modelo mental dele de o casamento não é bom, não existe, amor é conversa fiada, precisou entrar alguém, né? Uma pessoa de Deus, uma pessoa com amor, porque você não dá o que você não tem, né, pastor? E reconstruir aquilo que estava destruído, né? O pai dela me deu grandes exemplos em poucas coisas. Em poucas coisas ele mexeu com o meu ser e me mudou. Primeiramente, quando ele pediu para me conhecer. Quando ele pediu para me conhecer, eu fui para a igreja, cheguei lá. Ele falou assim, olha, eu estou
roubando aqui mais um membro. Ele já falou assim, eu falei, opa. Mais um membro. Já sou. Tô roubando um membro lá do Zé Luiz. Brincando. E aí, tal, né? E eu fiquei ali, falei, nossa, né? Fiquei pensando, né? Sabe quando você... O que ele tá falando, né? E aí me chamaram, né? Ele, minha sogra, pra jantar depois do culto, né? Pra Pastor conhecer. Carlos Moisés e pastora Liliane Moisés. E aí, eles são árabes, os árabes são desinibidos, Na né? Festeiros, alegres, não é? Antes, a minha avó, a pastora Isa, né? A saudosa fundadora do ministério, né? Ela tinha profetizado na minha vida, né, pastor Dan? Ela olhou pra mim também, assim, do nada, eu tava na calçada, falou, Cris, a glória da segunda casa Eu amo esse será versículo. maior que a primeira. Então, você sabe que tudo, Deus sabe o que faz. Tudo, Deus tem um propósito na vida de cada um de uma forma diferente. Como foi na minha, no pastor antes, na sua, né, das pessoas que estão aqui. Deus trabalha de formas diferentes. E aí ela, quando viu a fotinho que eu mostrei, a foto do Dan, né? Aí eu falei, ai, vó, olha que lindo, meu namorado, tá? Nossa, ela assim encantou. Minha avó, ela era uma mulher assim... De Deus, cheia de Deus. De Deus, ela assim, ela tinha um discernimento espiritual assim, que eu levo pra minha vida, esse aprendizado dela. E quando ela olhou a foto, ela falou, nossa, Cris, é um homem de Deus. Amém. Esse vai ser seu esposo, assim. Ela, na hora, assim, de olhando a foto Deus dele, ali confirmou, testificou, foi, né? Ela achou ele lindo por fora e por dentro. Ela já olhou o pastor Damo, nossa, que ela lindo. Era uma mulher cheia de Espírito e ela Santo. era uma mulher cheia de Espírito Santo. Ela tinha esse dom, né, de discernimento. E aí foi... E aí, deixa eu só completar, senão eu vou... Que fomos na churrascaria, e aí nós né? na churrascaria. E aí, ali, eles pegaram a pratada deles lá, começaram a comer, e eu peguei um alface. E o Dan não Eu gosta também de fui comer. enganada. Eu já fui enganada assim também, viu, gente? Eu fui enganada. E o pastor Dan não gosta de comer, viu, Zé? Não, é Come, ele gosta. E aí, tal, eles comendo ali, e assim, aí começou a entrevista, né? É. E aí, só que assim, no meio do caminho, quando eu tava indo pra igreja, e eu sabia que eu ia conhecer o pai dela, eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Senhor, eu tô muito feliz. Tô felizão mesmo. Tô contente. Tô em paz. E se for da tua vontade, vai acontecer. Se não for, eu só peço uma coisa pro Senhor, que me dê força para continuar. É isso que eu quero. Tô muito feliz. Eu tô amando. Sabe, é uma coisa diferente. E eu conversando dessa forma com Deus. É uma coisa que eu nunca vi, que nunca aconteceu na minha vida. E só que tá nas tuas mãos. E aí, beleza. Aí cheguei lá, voltando ao restaurante. E aí no restaurante, a gente lá conversando, e ele começou a fazer as perguntas. E aí, quem é você? E aí, Gente... Da onde você veio, que lar, como era seu lar, como era a tua casa, quem era teu pai. Hoje as pessoas não veem mais isso. Hoje é tudo bagunçado de qualquer jeito. Olha a importância, né, de uma estrutura familiar, né? Sim, um relacionamento, Exatamente. né? Uma comunhão, uma conversa. E aí eu falei com Deus no carro, falei, Senhor, não vou falar nada que seja contrário ao que foi na minha vida. Vou falar toda a verdade. Se for da tua vontade, vai ser. E aí eles perguntando e eu falando tudo. Falando tudo. E o Dan com alface no prato. Aí, tipo assim, aí a minha sogra já é mais assim, né? Mais uma bênção. Mas é uma mãe, né? Se preocupa com a filha onde a filha tá entrando. Só que, assim, eu comecei a falar tanta verdade que até eu tava assim, poxa, eu tô sendo uma pessoa aqui que, assim, até eu tô... Sabe, se orgulhando de quando você Isso fala é a lindo, verdade, né? você se orgulha. A verdade, né? A porque verdade. você não tem mais. Tá Pra quem que eu devo? E ali já era um tratar de Deus, né? Porque assim, já era uma nova criatura. É isso. Quando você se torna uma nova criatura, não importa o que vão pensar, o que, né? E aí,
depois de todos os questionamentos, as perguntas, aí ele olhou para mim e perguntou assim: você ama ela? Eu falei, eu falei, pastor, como eu havia dito para você anteriormente, eu já amei muitas pessoas, eu achei que eu amei muitas pessoas, mas esse achar era uma coisa minha. Mas quando você começa a trilhar os caminhos de Cristo, você começa a entender o que é o amor. E que você tem que amar. Só que ali eu já havia a escolhido como a minha esposa, a minha mulher, aquela que eu queria para a minha vida. E que eu escolhi amar, que eu tive a opção e eu quis amar. Então eu falei isso para ele, ele olhou para mim e falou assim... Resposta do pastor Carlos Moisés. Olha lá o que ele fala. Aí ele olhou para mim e disse assim, casa com ela. Glória a Deus! E olha, gente, e assim, esse casamento tem 9 anos. É isso? Em novembro, né, Vai amor? fazer agora, em novembro. Dia É uma... Dia 29. 28, é. 28 de novembro. 28 de novembro. Vai fazer 9 anos que esse casal se conheceram. E assim, é uma história real. Não, de real, frustrações, uma história... com vitórias, com crescimento, sim. com aprendizado. Então, como que nós vamos terminar esse bloco aqui? Isso eu acho importante, porque assim, eu não sabia se eu falava, não, mas eu acredito que Deus, ele conduz todas as coisas, né? De tudo que nós falamos aqui, pegando tudo que nós conversamos. O que eu acredito, né, que cada um tem a sua própria experiência, né? Às vezes, você pergunta isso para um casal, aí um até se surpreende com a resposta do outro, né? Mas é a verdade. Tem alguma coisa que tanto a pastora quanto o pastor... no casamento, tá? Casamento de vocês passaram por algum momento difícil, onde verdadeiramente vocês viram a mão do Senhor, a ajuda do Senhor. O que aconteceu, se aconteceu, que uma pessoa, ouvindo agora, ela pode falar assim, eu passei por isso e eu tenho certeza que o meu casamento não suportaria. E aí vocês vêm com uma história e a pessoa ouve e fala assim, como assim? Então, assim, em que momento vocês viram a poderosa mão do Senhor no casamento de vocês? Eu acho que... Ou sempre foi um mar de rosas? Não é que o casamento é um mar de rosas. Porque eu acredito que existe um divisor de águas em algum momento do casamento. Nós trabalhamos juntos. Você imagina assim, a gente mexe com contas. Um monte de coisa que a gente às vezes tem que ter uma opinião, ela tem uma opinião, eu tenho outra. E às vezes há divergências, é normal. Só que a gente tem que aprender uma coisa, o casamento ele é um cordão de 3 dobras. Que quando as duas do canto elas estão meio que, a do meio ela vai segurar, que é Deus. Amém. Você está entendendo? Então, lógico que há divergências, muitas vezes há algum tipo... Quando a gente fala discussão, as pessoas hoje elas têm que aprender o que é discutir. Discutir não é uma coisa pesada. Não é briga, a discussão ela tem que existir. Existe discussão e existe briga. A discussão ela tem que existir, porque a discussão faz parte. Diálogo, porque às vezes você coloca o seu jeito de ver as coisas, a outra pessoa vai pôr um outro tipo, e ali você quer entrar numa concordância, porque senão vai ficar a vida inteira assim. Então qual que é a concordância? Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Então quando a gente olha para ele, a gente vai falar, peraí, vamos ver o que ele vai achar para a gente entrar num acordo, porque eu acho que eu estou certo, você também está achando que está certo. Então, peraí, mas acho que uma hora um ou outro tem que ceder, sim. Essa é a palavra mágica do casamento, né? Então, um ou outro ele vai lá, cede, outro vai, e a gente vai vivendo assim. Agora, um momento crucial da nossa vida, por quê? Quem me conhece, quem me vê na igreja, sabe que eu sou fanzaço de criança. Eu amo criança. Nossa, passamos... E assim, isso foi um momento muito crucial da nossa vida. E até para as pessoas, elas olharem para nós e falar assim, poxa, para algumas pessoas elas vão achar assim, poxa, ainda bem que vocês não têm, porque filho, não, mas para nós, e eu tenho certeza que sonho, eu ainda não desisti, porque a gente sabe que Deus é muito bom. E a gente não sabe de que jeito pode vir.
Você que tá achando que tem algo impossível no seu casamento, ouça isso. E assim, foi uma coisa que me machucou demais. Se machucou mesmo, assim. É lógico que eu sou muito forte, eu transpareço para as pessoas muito forte. Mas muitas vezes por dentro a gente tá quebrado, tá arrebentado por dentro. E foi um momento no Evangelho que me arrebentou, que me fez questionar Deus de algumas coisas. Porque nós corremos muito atrás, né? Assim, oramos bastante, jejuamos na questão de a gente ter filho, né? Então, a gente passou por esses momentos muito, assim, tristes, né? E existem milhares de mulheres, né, pastora? Que tá passando por isso agora. Ó, ficamos arrasados mesmo, triste, né? Porque esse era o nosso desejo logo de início. Mas assim, isso não interferiu e não atrapalhou na nossa relação. Jamais. Isso não teve problema entre nós dois. E é isso que eu iria falar, porque Deus me deu uma coisa, assim, na minha mente. Porque eu poderia... Porque qualquer pessoa, quando ela está frustrada com alguma coisa, a primeira pessoa que você vai atacar é aquela que está do teu lado. Perfeito. Aquela que você tem mais afinidade. Isso. E a minha esposa, falo que, sabe, ela é muito sábia. Ela soube, em todos os momentos, agir com inteligência, com sabedoria, sabe? Porque você tem que ter o tato. Porque é uma coisa muito sensível você lidar com uma pessoa que tem um sonho e de repente você vai vendo esse sonho ir por água abaixo, entendeu? Você vê aquilo... Poxa, é uma coisa difícil, é complicado, sabe? Só quem vive. Verdade. E aí nós começamos a fazer tratamento, agradeço meu sogro, minha sogra, eles nos ajudaram demais em todas as áreas, sabe? Foi uma luta, eles né? oraram muito, torceram muito por nós. A igreja entrou em oração, né? Muitas pessoas vinham profetizar, sabe? E a gente agradece, que a gente sabe que é de bom coração. A O gente... que vocês entenderam com isso, pastor? Então, vou chegar, né? Sim. E aí o que aconteceu? A gente ia, fazia tratamento, porque teve pandemia no meio. Nossa. E a gente ainda lá fazendo muitos exames, eu tive que fazer cirurgia. Uau! Eu tive que fazer cirurgia. Foi difícil, gente. Foi momentos difíceis. E a gente começou a depositar a nossa esperança nisso. Ou quando tem um casamento consolidado, né, Cris? Olha quando Tá a coluna está estruturado, estruturada, né? Porque vem Sim. um avalanche abalo desse. É uma Como é que avalanche de uma segura? vez. Tem que estar firme. E aí nós íamos nas consultas. Aí cada dia era uma... Tipo assim, a gente tinha esperança, né, pastor Dan? A gente tava... Porque cada dia que a gente seguia no tratamento, ouvia uma coisa boa. E aí aquilo ia assim, nossa, te dando esperança. Alimentando, né? E alimentando. E aí você ia criando esperança. Mas também tinha dias que nós voltávamos com notícias ruins. E aí era um momento era assim, difícil, os altos e baixos. porque você volta frustrado e assim, às vezes a divergência de pensamento, um tá com uma fé mais lá em cima, o outro já tá mais lá. Abatida. E aí, nossa, aí você fica com aquelas coisas, e aí Deus, como é que vai ser? Você Como pode é ter que se é? perguntado aonde está Deus. Nós Você pode ter se perguntado como eles. E aí até que chegou o momento que deu tudo certo. Deu tudo certo. E a esperança foi lá no alto. E aí, porque foi uma coisa que, por mais que a gente se preparasse, por mais que você se preparasse, seria muito difícil de compreender se não desse certo. E há coisas na nossa vida que é assim, que às vezes você pode se preparar por ela, mas se não der certo, você vai se frustrar. E aí é o momento que Deus está te testando, porque Deus faz os testes dele, para saber até que ponto você o ama, até que ponto você está com ele. E eu creio que foi isso que Deus, eu acho que fez na minha vida, porque quando nós, né, vimos tudo isso, foi um choque muito grande, porque já estava tudo pronto, o embrião já estava formado. É que eu tive que fazer o tratamento da fertilização, né? Da fertilização in vitro, né? Porque, no meu caso,
o pastor Danilo não tinha problema nenhum, né? Tinha alguma coisa no começo, porque era a infertilidade de algumas coisas. Por exemplo, o espermatozoide, ele morria no caminho. Tinha muito, mas ele não chegava até o local que era para chegar. Por isso que ele fez a cirurgia. Aí eu fiz a cirurgia de varicocele. Tá. E aí eu tive que fazer a cirurgia. Ela fez vários exames, então estava tudo certo. Só que o problema é que ela tinha pouca ovulação. Ela tinha pouco óvulo. Pouca taxa de óvulo, né? Então, o doutor quis trabalhar em cima do mínimo que eu tive, né? E o doutor foi muito legal com a gente, sempre ele jogou limpo, Sim. Nunca, sabe, olha, a porcentagem é essa, vocês estão afim. Mas a gente tem esperança e acreditando que mesmo essa taxa mínima de óvulos ia dar certo, né? Só que Deus foi tão bom com a gente, eu falo, porque teve um exame que ele perguntou se a gente queria fazer, que até acho que 2016 ou 2017 ainda não existia. Nossa. Que você tem como analisar Análise da genética. a genética do embrião. Porque chegou a formar um embriãozinho nosso, né? Era nosso, meu e dela, e só faltava colocar... fazer a fertilização, né? E aí nós fizemos essa análise de genética. E aí, tudo perfeito, né? Ela até acabou falando, ele tá guardadinho aqui e tal, só tá fazendo a análise. E aí foi quando ele nos ligou deu a notícia. E deu a notícia, olha, eu não vou colocar esse embrião em você, Cristiane. Porque ele poderá vir com algumas coisas, né? A gente não pode falar, mas... ela corria risco também de vida por conta disso. Então poderia vir com um tratamento com bem uma... assim, né? Delicado. Bem delicado e muito realista, né? E aí poderia vir com uma formação e ela também corria risco de vida. E aí aquilo entrou como uma faca. Nossa, acabou o nosso mundo. Você tenta se segurar. Hoje, graças a Deus, eu estou bem resguardado por Deus por conta disso. Porque se eu falasse isso há um tempo atrás, aí eu não ia conseguir terminar esse podcast aqui, porque foi muito difícil. Pô. E aí, quando nós ouvimos isso, a gente estava lá na empresa, né? E aí o doutor entrou em contato para passar informação para a gente, porque a gente estava esperando, né, o resultado. E a gente ali, esperançosos, com fé, feliz, né? Porque é como o pastor Dan, cada dia, né, era uma notícia, era tipo um sobe, desce, sobe, desce. Então, mesmo assim, a gente continuava firme e tendo fé, esperando que Deus ia fazer, né, o melhor, de nos dar essa alegria que era o meu sonho de ser mãe. Eu vou fazer uma pergunta, que essa pergunta é para mim mesma, assim, né? Em todo o tempo, vocês pediam para o Senhor fazer a vontade de vocês, ou em todo o tempo vocês falavam para o Senhor, eu não ouço o meu coração, faça a tua vontade? Como pai, como mãe, assim, porque as pessoas às vezes acham, né, que pelo fato de nós sermos cristãos, né, aquilo que nós estávamos falando no começo, nós somos blindados, somos diferentes. Eu não. Posso ser sincero? Sim. Você sabe que eu senti de fazer essa pergunta por alguma razão. Você sabe que quando você tem um desejo que arde no seu coração, que você tem aquela vontade, isso te cega um pouco. Isso as pessoas não falam muitas vezes. Tem muitas pessoas aqui que têm vontade, e muitas dessas vontades te cegam em relação à fé. E eu creio que isso também aconteceu com a gente. Porque você vai fazendo, e você acha que Deus está junto. Uau, é isso. Entendeu? É isso que você está pensando. Deus está junto, Deus vai... Mas ele nunca deixou de estar junto, na realidade. Mas nós temos o nosso desejo um pouquinho ali na frente do que o desejo dele. Então eu creio que foi isso. Porque, olha, eu acho que se tivesse ele na frente, porque hoje eu enxergo, foi a vontade dele. Porque se tivesse colocado, eu não queria perder minha esposa. Minha esposa é tudo para mim, depois de Jesus. Pastor, Deus já nos viu no futuro, né? Então, a gente não compreende no momento que a gente está passando. Porque eu vou ser sincera, pastor, né? Porque eu sou pastora, né?
assim, mas a gente, muitas vezes na nossa vida, eu já... Ai, não é indaguei Deus, como eu Como posso mulher, dizer. como ser humano, Não né, indaguei pastor? Deus, Como... assim, porque Deus é soberano, Ele sabe de tudo, né, pastor? Mas assim, na pergunta que ela fez, vou ser sincera, as minhas orações era para o Senhor fazer a minha vontade, o meu desejo, Isso que é o que eu importante as queria, pessoas saberem. sabe? Eu falar nas minhas orações, né? Então, mas aí você passa essa luta, essa frustração, né, pastor? Esta É uma palavra. frustração, porque, assim, aqui é um casal, eu posso dizer, assim, aos olhos do Senhor é perfeito, é coisa linda mesmo de Deus. A nossa história é de amor mesmo. Então, aí você acha que tudo, né, tem que ser concretizado, realizado. Então, eu falei, ai, Deus, mas até aqui você fez tudo tão lindo de conhecer, de pôr eu e o Dan, né, um ao encontro do outro, unir as nossas alianças e aí chega nesse tempo de a gente querer um desejo de ter filho, eu ser mãe, ele ser pai, né, e não acontecer. Então eu tô sendo sincera, as minhas orações era faça a minha vontade, Senhor, a minha, que era o meu desejo muito, né, de ser mãe do filho dele ou filha dele. Ou até mesmo, a gente muitas vezes faz a oração correta, mas o coração não está dizendo aquilo. Então, na verdade, eu acho que o que todo mundo deve estar se perguntando é que conclusão que o pastor Anderson e a pastora Cristiane tiveram para com Deus depois dessa experiência, dessa frustração. Que nem um filho quando pede algo para o pai ou para a mãe e não é atendido, né? E assim, e permanecer ali falando, não, o Senhor sabe o que faz. Sim. O que vocês diriam? A conclusão que eu tenho em tudo isso, e a palavra correta, é amadurecimento. É, isso que eu ia falar. Isso aí me maturou demais. Por que eu falo isso? Porque hoje você me vê falando dessa forma aqui. Hoje eu sou um cara mais consciente no que se fala quando diz respeito ao Evangelho. Porque muitas vezes você fala versículos e eu posso falar daquele versículos com mas sem ter um contexto que aquilo seja uma realidade dentro do parâmetro que muitas vezes a gente está vivendo. E não que aquilo não seja real e que aquilo não possa acontecer. Você está entendendo? Porque a palavra de Deus ela é viva, ela acontece, ela é fiel. E eu posso dizer isso pela minha vida. Mas hoje, Deus me dá a palavra certa, na hora certa, por conta desse amadurecimento que eu tenho hoje. Entendeu? Porque hoje eu não falo uma coisa para uma pessoa sem analisar o que eu vou falar. Sem ser dirigido pelo Espírito Santo totalmente para falar. Porque o que acontece? Aconteceu uma coisa, eu tive uma experiência com Deus fantástica depois. Porque comecei a pedir resposta para Deus. Pedir resposta. E um dia eu estava na minha empresa, né, no Black. Quem não sabe, eu tenho uma empresa de locação. Gente, olha aqui, vamos agora abrir um parênteses. Empresa do que, pastor? Eu faço vendas e locação de máquinas de café expresso. Nós vamos colocar a descrição disso aqui, vocês vão ver, vão conhecer, entram lá, né? Seguem. Sim. E trabalhamos com café em grãos, né? Com café em grãos, trabalhamos com insumos para as máquinas, então uma empresa repleta de benefícios para a sua empresa. Que legal, que legal. E quem é o brasileiro que não gosta de um café? Então, meu Deus. Então, como eu estava falando, então aí Deus me deu uma resposta. Porque eu estava frustrado, mas frustrado. Pensa assim, um cara que assim... Só que assim, eu tenho uma coisa que me toca, é a palavra de Deus. A palavra de Deus para mim ela é uma coisa assim que, olha, por isso que eu falo para os crentes que não lê a palavra, eu acho para mim que a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento de Jesus. A Bíblia mandar você crescer. Por quê? Porque é a mesma coisa que eu amar alguém, mas eu não conhecer ela. Fica isso um pouco incoerente. Perfeito. Então, aonde que eu vou conhecer Jesus? Na palavra. E
E ali eu ouço ele falar comigo muitas vezes, todo mundo espera um profeta já, vem um profeta falar comigo. Não, a palavra de Deus, você abre ela fala com você. Eu acho que vocês viveram bem aquele louvor, né? Que fala assim, se Deus fizer... Não, teve um outro louvor. Se não fizer... Da Figueira. Teve um outro louvor que falou bastante com a gente nesse momento, que foi aquele, acho que... Ainda que a figueira não floresça... Pastora Cristiana, a gente querendo que ela cante, calma, vai chegar lá. E aí... Que uau, essa figueira, ainda que a figueira não floresça, né? E aí eu tava um dia sentado no Black ali na frente, às vezes eu saio lá na frente, às vezes eu levo a Bíblia, às vezes tá muito um tempo de frio. Eu falo que a Bíblia tá andando com o pastor Dan, né? Porque olha, gente, assim... Esse é o segredo, esse é o segredo. Esse homem é a Bíblia em pessoa, né, pastor Dan? Porque a vida dele é tudo na Bíblia. Ele tem Bíblia no Black, Bíblia em casa, na sala, no quarto, em todos os cômodos. Ou seja, o farol. É a palavra de Deus. O Dani, assim, ele é vidrado. Eu acho que a gente muitas vezes não entende tudo, não compreende tudo, mas o importante é ler. É lindo. O pastor Arouca, que faleceu, né? Um homem, né? Ele tinha a personalidade dele, mas assim, era um homem muito cheio de Espírito Santo, né? E um dia ele falou pra mim, e eu guardo muito que as pessoas dizem pra mim, eu assim, se tem uma coisa, você vai falar uma coisa pra mim, daqui pode passar anos e anos eu vou lembrar. Ele falou, leia a Bíblia, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, continue lendo. Olha como é importante isso que o pastor está falando. Tem pessoas que não leem, nem porque elas falam, eu não entendo. Eu leio, mas eu não sei. Não, continua lendo. Você não entendeu, continua lendo. Ele fez isso, ele leu sem entender. Continua lendo. E aí eu estava ali na frente, né, da minha empresa, e eu comecei a ler a Bíblia. Sabe quando você lê, parece que você não quer entender. Você não quer aquela verdade para a sua vida. Mas você abriu... Uau. Você tá lendo. E eu tava assim. E eu falei com Deus antes. Falei, Senhor, porque geralmente eu tô com a Bíblia aberta e na frente da minha empresa ali, eu não sei se já assistiu o culto, o pastor ele fala ali que você só passa louco. Então, gente. Ali eu. Aí olha pra nossa ali, empresa. Tem hora que tem gente que passa, fica lá olhando. Faz careta, já faz aconteceu gesto cada coisa nada. ali que se eu contar pra você, assim, cada testemunho, assim, de gente ia chegar a me enforcar ali. Gente perturbada. E beleza, né? Nesse dia eu tava ali. Literalmente Deus colocou no meio dos dois. E aí eu tava sentadinho ali, olhando a Bíblia, me pareceu uma mulher. E eu nem tava prestando atenção nela, nada assim. E ela falou, moço, eu sou meio assim. Sabe, eu sou um cara que eu sou muito focado. Então muitas vezes se eu tô prestando atenção em uma coisa... Não ouve nada, eu assim, parece que eu não quero, porque aquilo tá sendo, sabe? E assim, eu não sei se isso é um defeito ou uma qualidade, mas é uma coisa que... Não é defeito, pastor, é na ótimo. verdade, é concentração, né? Eu tenho déficit de atenção. Eu ótimo. admiro quem tem, porque focar em algo é muito difícil. Na verdade, você é a minoria, tá? Que fique claro, o pastor né? dele é muito focado, muito centrado. E aí, às vezes, assim, eu tô aqui focado, eu não tô dando atenção muito que tá do lado. E ela me chamou umas 3 vezes. Ela falou, moço, fala de Jesus pra mim. Esse cara gritou daí. Só que eu tinha falado com Deus antes. Falei, Senhor, me manda ninguém. Eu não quero pregar pra ninguém hoje. Eu não quero falar você tá de ninguém. arrasado. Eu já sabe, você sabe, você não, eu sabe, você só não queria, assim, juro, eu vou falar uma coisa aqui que acho que eu nunca falei pra ninguém. Mas eu acho que ali foi um momento assim que eu meio que fiquei cego. E foi um momento que eu tive muita angústia. Você fala cego em que sentido? Eu fiquei muito cego de fé, espiritualmente. Porque a gente sempre dormia e assim, tinha que me mostrar forte, né? Como eu falei, eu sou o provedor do lar. Então, acho que muitas pessoas não enxergaram isso no momento, né? Mas eu passei muitas madrugadas chorando enquanto ela estava dormindo. Uau. Então, assim, falando com Deus, questionando. Então, e eu pensei muito assim, você pensa o que poderia tapar essa angústia agora? E eu estava pedindo resposta para Deus, porque foi um momento, eu estava, sabe aquele filho mimado? Que estava recebendo tudo de Deus e tudo rápido.
Era isso que estava com ela. Ela veio, Verdade. a minha esposa, que é o bem mais precioso da minha vida, veio rápido. Unção de pastor veio rápido. Sim. Receber o Espírito Santo rápido. Tudo acontecendo, Sabe? né? Eu sendo, sabe, um exemplo para pessoas, e tudo rápido, bênção na minha vida material vindo rápido, e tudo aquilo vindo rápido, de repente uma coisa não acontece, e aquilo me frustrou. Dizem que a melhor e maior escola é o deserto, né? Mas Você lógico não consegue que aprender alegria. A alegria é para desfrutar. É que a gente, Não é? que vem do mundo, a gente acha que já passou tudo. E Deus tem que nos ensinar também no caminho dele. É isso aí. Entendeu? Por isso que eu não julgo aquela pessoa que nasceu num berço evangélico e não viveu certas coisas. Então ela vai viver. Eu também. Eu Você tá concordo, entendendo? eu Ela vai concordo viver. muito com isso. É necessário viver. É necessário, é isso aí. E aí eu estava ali naquele momento, né, não querendo pregar e tal. Eu olhei pra cara dela, fiquei olhando, e ela insistindo. Quando eu estou fraco, aí é que só. Aí, olha, eu vou falar, tô até arrepiado aqui de falar isso. Ela tinha saído, acho que ela tinha... Glória a Deus. fazer Eu uma amo coisa. quando o Espírito Santo faz isso, gente. É o momento dele. E aí me virou um carro, mas um baita de um carro, não foi qualquer carro. Todo insulfilmado, preto. Em Era um frente à carro, nossa loja, não sei né? se era esses Chrysler, assim, uma coisa, aquele furgãozão, sabe, assim. E virou assim, ele só abriu o vidro, só que eu não consigo enxergar o rosto dessa pessoa no momento. E ele grita, mas ele dá um berro, ele fala assim pra moça, ouve ele, Uau! que ele é cheio do Espírito Santo. Naquele momento eu olhei pra moça, mas eu nunca preguei pra uma pessoa. Nessas horas Como você eu tá preguei. mal e Deus usando. E Deus a me gente. usou. Eu senti a presença de É. Deus, ele falando. Eu Foi senti. fantástico isso, assim, e aquele momento aí as coisas começaram a mudar na minha vida. Comecei a entender. Olha Deus nos Eu detalhes, falei que não foi né? porque Deus me deu, que eu não sou ungido, Sim. que eu não sou cheio do Espírito Santo, que eu não sou uma pessoa Sim. especial para Ele. Então eu entendi que Ele sabe o que faz. Que se tiver que acontecer alguma coisa na minha vida, vai ser no momento dele. E eu só agradeço a Deus hoje. Hoje esse amadurecimento que eu tenho é somente por agradecer. Porque a gente não precisa mais que isso, que agradecer a Deus. A gente não precisa, porque buscar é o quê? O reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. Então se a gente vive uma coisa com Ele, tudo o entorno nosso é preenchido. Um crente não passa fome, não passa necessidade. Eu passei fome. Sabe, eu vou falar um versículo aqui. A Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Agora eu vou falar para você. Já me faltou comida. Já me faltou acolhimento de pai e mãe. Já me faltou casa. Já me faltou amizade. Posso dizer para você que faltou tudo para mim nessa vida. Mas a Bíblia diz que Ele não faltará. Amém. Ele nunca faltou na minha vida. Glória Ele a sempre Deus. teve presente em minha vida. E a Bíblia Amém. diz, sabe o quê? Que Ele nos leva a descanso. Ele não me faz trabalhar. Então eu acredito que hoje eu estou no descanso dele, Ele é minha cobertura e Ele me protege, sempre esteve comigo. E eu só sou grato. Glória. E quando o pastor estava falando isso, veio muito forte assim no meu coração o apóstolo Paulo. Porque quando a Bíblia não fala, né, pastor, até onde eu sei, né, me corrijam se eu estiver errado, mas assim, a Bíblia não fala exatamente qual era o espinho da carne de Paulo, né? Tem teólogos, uns falam que é mulheres, outros falam que é sexualidade, né, e a gente, uma enfermidade. Mas você vê que interessante, quando Paulo questionou a Deus, né, Deus falou para ele, Paulo, Minha a graça minha graça te basta. Sabe o que eu fico pensando? Paulo, assim, ao meu ver, né? Era o maior. Você imagina se ele tirasse o espinho da carne de Paulo, então ele seria praticamente o sósia de Jesus Cristo, né? Então, assim, é que quando o pastor começou a falar, até arrepiou, porque eu vi, assim, essa mensagem, sabe, de Paulo, é como se o pastor falou aqui agora, até estou emocionada, assim, o Senhor me deu tudo, tudo. Aí ele falou, agora espera, filho. Então esse agora espero, o espinho, né? Agora espera. A minha
minha graça te basta. Então, assim, eu vejo assim que vocês têm um testemunho como casal, né? E quem ouviu hoje isso deve estar falando, nossa, nunca imaginei, né? Que o pastor, que a pastora passaram por isso, como assim, né? Então eu acredito, pastores, assim, que muitas mulheres, muitos homens, né? Você viu quando ele falou assim, enquanto ela estava dormindo, eu como o provedor, o sacerdote, eu estava ali, em aflição, acordado. Então, assim, o papel, né, verdadeiro, né? Então, assim, eu vejo que os casais que estão assistindo isso, muitos, milhares, assim, se identificaram, né? E viram que Deus é Deus. E quando fala Ele continua Deus é sendo Deus, Deus, né? Aí anula, né, todas as perguntas e respostas, né? Então, hoje vocês têm o quê? Um ao outro, um casamento construído por Deus, consolidado. Um casal lindo, né? Assim, quem chega perto de vocês sente a presença de Deus. Porque existe aí a unção de Deus, né? Então, ontem eu falei pra ela antes de dormir, falei, mas o que eu seria sem você? Aí eu brinco, né? Brinco com ela. Eu falei, não seria nada, você que faz tudo lá. E eu sem você? Porque o homem... Ai, gente, olha... amor. Porque o homem, ele tem essa dificuldade, assim, né? Por mais que... Porque o homem, a gente tem... Vou falar uma coisa pra vocês. O homem, ele não pode ser aquele manteigão pra uma esposa. Ouvem. O homem, ele demonstra muito mais amor pela esposa, sendo o guardião dela. Uau. Tendo ciúmes na hora certa e não sendo possessivo. Equilíbrio, né? Porque você gosta, não sei quem está nos assistindo aqui, mas eu odeio ver passarinho dentro de gaiola. Gente, o meu marido me olhou neste momento, porque eu falei pra ele que qualquer dia eu vou cometer uma loucura, vou ficar conhecida, não vai ser nem pelo Tchaicast, vai ser em outros episódios. Porque eu passo na frente de um local próximo à minha residência e tem esses, eu não sei como que chama, viveiro? Eu falei, qualquer dia, quando o homem estiver distraído, eu vou abrir todas as... e vou sair correndo. Porque eu não consigo conceber essa ideia do passarinho preso. Sim. Eu não sei. Primeira vez que eu vejo alguém que fala isso. Eu achei que eu não era normal. E eu acho que muitas vezes, até eu já vi histórias, né, que o passarinho, ele gosta tanto do dono, que ele ficou ali preso, mas ele gostou do dono. Só que o dono resolve soltar. E por tanto amor que ele tem pelo dono, que ele volta. E aí o dono já não deixa ele mais na gaiola, põe ele em cima de um pauzinho e ele fica lá. Então eu acho que o amor é isso. O amor não é você prender uma pessoa, porque Jesus não faz isso com a gente. Uau. Jesus, ele nos ama e ele nos dá o livre-arbítrio, e por isso que eu falo que isso é fenomenal. Porque ele te deixa escolher, te deixa ir, te deixa voltar. O que aconteceu com o filho pródigo? Pai, olha o conselho, né? Isso é tão importante, pastor, que o senhor está falando. O pai proibiu do filho ir para o mundo. Seguir, né? Não. E muitas coisas que eu vejo, até as pessoas pregando de forma errada, que fala que só deu a herança para ele. Repartiu para ambos. Né? Mas deu uma herança, ele foi lá, gastou tudo. E quando ele voltou, ele ganhou mais do que ele tinha antes. Então o pai ama, o pai dá liberdade. O pai nem impediu de ir e o pai também não foi atrás. Não é? Foi. Então eu acho que a gente, como provedor, como o homem do lar, a gente tem que ser assim. Tem que ser dar segurança para a mulher, enxergar a segurança em nós. Pera, ele está aqui perto. Então não adianta você ser aquele homem que é todo meloso, todo ao momento, mas ela não enxergar isso em você. Porque o carinho maior está muitas vezes quando você fala um não. Você está entendendo? Porque o pai repreende aquele que o ama. Está entendendo? Então muitas vezes, quando você fala não, quando você ainda fecha um pouco a cara, a mulher enxerga, peraí, ele é o cara que tem a voz. Não que eu vou ser um cara estúpido, um cara mal educado, não, mas tem certas horas que você não pode ser aquele bonachão, aquele cara que aceita tudo assim como um pai para um filho. Pastor, não precisa ir muito longe. É só olhar como que estão os casamentos hoje. Então. Né? A mulher, ela quer transformar o homem, respeito, né? Da forma dela, só que depois ela não suporta mais aquele homem, né? Eu vi um vídeo e muitas pessoas estavam criticando, né? Porque a mulher falou assim, poxa, você vai mandar um homem lavar a louça. Por mais que tem homem que gosta, não tem problema isso. Mas quando você faz isso, você está deixando a autoridade dele de lado. Você tem que pensar nisso.
Porque a separação de deveres dentro do lar. Papel, Estou falando isso, né, muita gente vai criticar. Não vai criticar, eu sei disso. Nosso papel, Mas eu estou né, falando que isso também é uma coisa que Eu tô é um vendo padrão. olhares dentro desse estudo, eu estou entendendo. Entendeu? Porque não é isso. Não é isso. Até essa Porque- essência não pode perder, mulheres. O papel nosso, assim, eu sou empresária junto com o pastor Anderson, mas eu tenho que cumprir com os meus deveres do meu lar, que é lavar uma louça, né? Fazer uma comidinha, arrumar a casa. Não gosto de bagunça, o pastor Dan sabe, né, Dan? E não que o homem não gosto de possa bagunça. fazer isso, mas se tornar isso como É. uma rotina e o homem fazer meio que obrigado, isso para agradar a esposa. Se o homem gosta de fazer e não liga para isso, mas ele está fazendo um papel que ele está se sentindo incomodado muitas vezes. Porque o macho alfa, que a gente fala, ele não vai fazer isso aí. Ele vai querer sair lá, o cara que é pedreiro, que é engenheiro, que tem um escritório, o cara vai querer chegar lá, ganhar o dinheiro e falar assim, ó, vai lá, compra. Eu vou pegar um gancho, vou falar rapidamente disso aqui, porque eu já falei isso numa palestra uma vez e causou uma certa polêmica. É lógico que causa. Mas eu falei o seguinte, a mulher, ela quer transformar o homem do jeito dela. É lógico. Só que depois que ela transformou, ela não quer mais. Não vai gostar. Porque ela faz o do jeito dela e não do jeito certo, né? E aí eu lembro de um casal que eles fizeram o seguinte, olha essa história. Eles dois trabalhavam muito e ela engravidou de uma bebê, uma menina. E a bebê nasceu e começou a ficar muito pesado, né? Assim, e aí o que aconteceu? A decisão que eles tomaram, ela ganhava o dobro dele. Então, eles já acharam por bem, na decisão dos dois, que era melhor ele cuidar da criança e ela continuar trabalhando. Eu nem deveria continuar essa história, porque vocês devem imaginar o que aconteceu, mas vamos lá. O que aconteceu? Começaram a entrar numa crise conjugal, que era o óbvio. O que aconteceu? Os dois foram fazer terapia. Então, ó, o negócio estava bonitinho, aí eles mudaram do jeito deles, aí começou a dar tudo errado, foram fazer terapia. Na terapia, eles descobriram assim, a frustração, a insatisfação dele, mas ele não demonstrava isso para ela, e ela. Por quê? Porque ela, como mulher e mãe feminina, ela gostaria de estar onde? Papel natural que Deus deu? Em casa com o bebê. Qual que era o papel natural do homem? Trabalhando provedor. Sim. Esse casamento não conseguiu ser restaurado. Eles se separaram. Sim. Então, assim, olha como que é, né? Nossa, e assim, e eu vou abrir para vocês. Um casal jovem, bonitos falam que é e modernidade, bem-sucedidos, né? mas nós somos moderninhos. O moderninho custou A a família. modernidade de hoje, né? Então, assim, muita gente pode criticar isso. Nossa, quer dizer então que agora... Não é que nós estamos querendo colocar um padrão. Não padronizar, porque há É que a coisas e essência não coisas. pode perder, né? Da parte feminina, da parte masculina, né? Há coisas e coisas. Como que eu posso dizer a palavra? Porque o que acontece? Eu, quando vim para Santo André, eu deixei meu trabalho lá, em Sorocaba. Saí, larguei tudo, vim com a minha roupa, só vendi meu carro. E a situação financeira não estava lá, essas coisas. Só que eu trabalho desde os 15 anos de idade. Então a minha vida foi se virar sozinho. Foi se manter, foi dar um jeito de eu ter o que comer. Porque senão, o que eu ia... Todo exemplo que eu tive era para mim ser um traficante, um assaltante, e já me convidaram para ser assaltante de banco. Falei, cara, não faça isso, porque eu não sirvo para isso. Precisando, entendeu? Então, quando eu vim para cá, eu tinha esse instinto de querer trabalhar, e eu fiquei quase 6 meses desempregado. Então, quem era a provedora dentro do lar era a minha esposa. Só que eu estava tendo insônia, estava tomando remédio para dormir. Não estava legal. Não estava, porque peraí, eu não vivi para isso. Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer porque alguma tem coisa. Homens, pastores, que que estão ouvindo o acomoda. Senhor, que eles estão ouvindo isso e estão se identificando, né? E aí eu falei, esse não é o meu papel dentro de casa, meu papel é minha esposa ter um pouco mais de tranquilidade e eu... Isso também é índole, né? Também, o cara, porque aí Porque o trabalho, ele dignifica o homem, né? Perfeito. Isso. Então,
E aí, o que aconteceu? Aí Deus foi me moldando, eu fui trabalhar, daí, graças a Deus, fui trabalhar numa empresa, né? E aí, também, essa empresa, para mim, começou a me gerar também problemas também físicos, também, dores de cabeça, também, não estava legal, que eu saía de casa às quase 5:30 da manhã, e chegava em casa quase 10 da noite, eu não estava vivendo com ela mais. Então, já estava muito difícil, assim, e aí eu comecei a falar com Deus, falei, Senhor, dá um jeito aí. E aí, pra você ter uma ideia, aí veio uma profeta de novo na minha vida, né? Falou, foi a Beth, Elizabeth, minha tia da Cris, é minha tia também. E ela, sem saber de nada, ela olhou pra mim e falou assim, sai de lá. Sem saber nem onde eu trabalhava. Nem estava sabendo da situação, né? Sai de lá. E aí eu saí e o pastor foi lá e me ajudou a montar essa empresa que eu tenho hoje. Olha que Deus foi proporcionando. E né? aí, graças a Deus, hoje a gente vive tranquilo, a gente não tem falta de nada. Nossa, como empresário, é lógico que a gente tem as dores de cabeça normal, mas hoje eu posso dizer que eu sou bem sucedido. Falo materialmente que não me falta nada. Sim. Eu entendo prosperidade de um jeito totalmente diferente que o mundo entende. Porque prosperidade para mim não se resume em matéria, mas é o que José viveu. Que mesmo estando dentro da prisão, a Bíblia diz que em tudo ele era próspero. Entendeu? Então hoje eu posso falar, eu acho, tenho certeza disso, como Paulo. Que eu já tive de tudo e também não tive de nada. Mas posso todas as coisas, que ele me fortalece. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho tudo isso, mas tudo teve um processo. Você vê que tudo, até quando eu cheguei, para chegar onde eu estou hoje, para ter as coisas que eu tenho hoje, não tenho muito, mas é o suficiente para que a gente possa viver uma vida tranquila, uma vida bacana. E o principal, o casal ser cheio do Espírito Santo. Eu acho que isso a gente vai terminar assim, fechar com chave de ouro esse bloco do casamento. Porque assim, você vê, tudo que nós conversamos aqui, eu não peguei o celular para ver as perguntas, nada, porque eu sabia que, assim, nós não sabemos as pessoas que vão estar assistindo, mas eu conheço uma pessoa que conhece as pessoas que vão estar assistindo, né? E é Jesus Cristo. Então, assim, o testemunho do casamento de vocês, das lutas, né, da parte boa, da parte difícil, mas o que eu tirei, assim, no final disso, sabe o que foi? Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Porque o Senhor esteve com vocês em todo o tempo, né? Então não teve ausência de Deus, né? Não teve. Então, assim, mesmo a gente, eu quero dizer assim, Deus vai continuar sendo Deus, independente se você receber, se você não receber. Então, em tudo nós temos que dar graça. Por mais que seja difícil. Não é fácil, mas assim, é isso que vem ao amadurecimento, como o pastor Anderson citou, no processo que nós estamos sobre a gravidez, né? Que em tudo, assim, você tem que agradecer. Tudo, mesmo sendo difícil, assim, agradeça, porque Deus conhece o nosso futuro, dos livramentos que Ele nos dá, né, pastor Dan? E Ele sabe em tudo o que faz. Amém. E olha, eu quero terminar esse bloco sobre casamento, só assim, acrescentando, embora nem precisasse, né, mas assim, você que está olhando hoje para a tua vida, para o teu casamento, para a tua família, para os teus sentimentos, e você se identificou em algum momento dizendo, uau, não sou só eu que estou passando por isso. Há uma esperança, né? Então, assim, se você se identificou, e eu acredito que muitas pessoas se identificaram, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não importa a pergunta. A resposta sempre será Jesus Cristo. Isso aí. Então, assim, eu quero que Deus abençoe a vida de vocês que assistiram esse primeiro bloco. A gente vai ter uma parte muito especial, que é a parte ministerial, que muita gente, né, quer saber um pouco mais do testemunho do pastor Anderson, da pastora Cristiane também. Eu quero fazer um convite para vocês, né, você que não aceitou Jesus, mas que quer ter esse Jesus com você. Nós estamos aqui falando de um Deus, falando de um Jesus Cristo que nós conhecemos. Não de ouvir falar, mas de andarmos com Ele.
A minha vida, a vida dos pastores que estão aqui, dos que estão aqui no estúdio, todos nós tivemos alguma experiência com Jesus. Então, assim, eu acredito que é isso que o Senhor quer, que cada um tenha a sua experiência com Ele. E eu acho que está na hora de você ter a sua experiência com Jesus. Então, se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, aponte a câmera do teu celular para esse QR Code. Terá alguém aqui para conversar com você, para falar desse amor de Deus, que é infinito, que é imerecido. E você que se afastou dos braços do Pai, por alguma frustração, por alguma resposta que você não teve de Deus e que você achou que Ele desistiu de você, o Pai nunca vai desistir do seu filho. Você sempre será filho. Volte para o Pai. Saiba que Ele te ama e que Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. Amém. Deus abençoe vocês. Amém? Amém.